para todos que me veem, que me ouvem através da divulgação desse vídeo. Deixa eu, em princípio, me apresentar. Meu nome é Marcos Antônio. Eu sou professor desde 14 de dezembro de 2004. Graças a Deus, professo a fé evangélica, tenho procurado ser um cristão verdadeiro, sincero de coração. Como todo ser humano, tenho muitos erros. O pastor Silas Malafaia gosta de dizer uma coisa que eu admiro muito, e admiro muito essa frase. Ele diz o seguinte, abre aspas: se você vier passar 24 horas comigo em minha casa, você vai descobrir duas coisas. Uma, que eu tenho defeitos que você não tem, e dois, você possui defeitos que eu não possuo. Eu tenho me apropriado disso e eu acho que posso aplicar isso à minha vida também. Eu tenho vários defeitos, não sou um ser humano perfeito. Tenho vários defeitos que você olharia e diz, olha como o Marcos é um homem defeituoso, como o Marcos é um homem pecador. Porém, você também possui vários pecados que eu também não possuo, vários defeitos que eu não possuo, porque nós somos seres humanos. Nenhum de nós que somos seres humanos somos perfeitos. A gente busca ser perfeito, a gente procura a perfeição mesmo sabendo que não vai encontrar. Mas eu acho que isso é o que dá, é o que é a felicidade, é você estar buscando, sempre estar melhorando a cada dia. Bem, mas não é sobre questão de propósito de vida, qual a razão da vida que eu resolvi gravar esse vídeo, não. O que me entusiasma, o que me levanta para gravar este vídeo é a iniciativa louvável do nosso irmão Elke Anderson, lá de Fortaleza. Nosso amigo e irmão em Cristo, ele iniciou gravando seu vídeo e aí me citou no vídeo pedindo para que eu colocasse. E aí eu achei bastante louvável a iniciativa dos irmãos, ele, irmão Rony, irmão Júnior, todos eles gravando esses vídeos e sempre enfatizando que não se envergonham do Evangelho. E aí eu comecei a pensar o que é que eu gravaria, ou então que versículo bíblico que eu faria uma exposição rápida no vídeo que eu gravaria. E aí eu cheguei à conclusão, assistindo algumas pregações e lendo alguns livros, alguns sermões e etc., eu cheguei à conclusão que o melhor versículo que eu poderia trazer para vocês que assistem esse vídeo, uma rápida meditação, é Romanos capítulo 3, do versículo 23 até o versículo 26. Ok? Eu gostaria de fazer a leitura. Romanos capítulo 3, do versículo 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Jesus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. O versículo 26, o último, diz assim: para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Meus queridos, se a gente pudesse pegar o evangelho todinho, os 4 evangelhos, toda a mensagem das boas novas de Jesus, e precisássemos resumir num texto, talvez pudesse ser resumido nesse texto aqui, Romanos 3, do versículo 23 ao 26. Aqui eu gostaria de deixar claro uma coisa: você que não é evangélico, que não é cristão, que me ouve, entenda uma coisa. E quando eu falo não é cristão, obviamente, católicos, evangélicos, todos são cristãos. Certo? Mas se você não acredita, por exemplo, que a Bíblia é a palavra de Deus, então para lhe convencer, eu teria que gastar outro vídeo, mais tempo, fazendo outro vídeo, aí com questões mais filosóficas, ou seja, como for, para tentar lhe convencer sem utilizar a Bíblia. Aqui eu estou partindo do princípio que eu estou falando para pessoas que creem que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia é o manual de uso e de fé do cristão, e que, portanto, se tem o que determina se uma coisa é verdade e se uma coisa é mentira, e qual o caminho que devemos seguir, é a Bíblia. Se você é cristão, se você se diz cristão, a gente parte do princípio disso, que a Bíblia é o seu manual de regra e de fé, que você deve seguir, lê-lo, amá-lo e praticá-lo. Ok? A Bíblia diz que a fé sem obras, a fé, que você tem fé, mas você não a pratica.
se você não exercita sua fé é vã, ok? Mas partindo do princípio que você acredita na Bíblia, Romanos capítulo 3, versículo 23 a 26, resumidamente ele vai dizer, esses versículos que eu acabei de ler vão dizer o seguinte, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Isso quer dizer o quê, meu querido e amado ouvinte? Que não importa o quão o ser humano seja, tente ser bom, não importa quanta caridade ele vai fazer. Aí nós temos várias organizações religiosas que fazem caridade, organizações comunitárias, ONGs, organizações não governamentais que fazem caridade, ajudam pessoas, é louvável. Se eu pudesse, eu ajudaria mais. Eu confesso que eu tenho ajudado pouco pessoas carentes. Se eu pudesse, eu ajudaria mais. Até porque eu já fui uma pessoa muito carente. Mas a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isso implica em quê? Que toda a humanidade ela nasce com uma culpa inata. Ela nasce com duas coisas. Primeiro, uma natureza inclinada a pecar, uma natureza inclinada a errar. Tá certo, cada pessoa vai decidir o que vai fazer na sua vida, mas todos nós temos algo dentro de nós que nos inclina a pecar, que nos leva a fazer o mal. Isso é uma coisa que, segundo a Bíblia, a gente tem herdado isso continuamente do pecado que Adão cometeu. E aí contaminou toda a geração humana. E as gerações posteriores que passam através da hereditariedade, através dos filhos. Portanto, não existe nenhum ser humano justo. E a Bíblia endossa isso, coloca isso com mais ênfase, com mais força, quando a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia, num certo versículo do livro de Isaías, diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus, de tal forma que as nossas orações não sejam nem sequer ouvidas. É óbvio que Deus ouve, mas ele não. Ouvidas aqui está no sentido que Deus ouve, mas ele não atende os nossos pedidos, porque os nossos pecados fazem separação entre nós, que somos pecadores, e o nosso Deus, que é santo, um Deus sem mácula, sem engano, sem pecado. Ok? Então, partindo desse princípio, se todos pecaram, meus queridos, nós necessitaríamos, então, ser justificados. O que é justificados? Tem a ver com justiça, tem a ver basicamente com o seguinte pensamento. Tente imaginar o seguinte: Deus olha para a humanidade e todos são pecadores. Quando uma pessoa é justificada, o que acontece é que quando Deus olha para essa pessoa que foi justificada, aquela culpa que antes havia nela é retirada. E aí essa pessoa, Deus olha para ela, Deus vê ela ainda com defeitos, com capacidade de pecar, se ela não tomar cuidado, etc. Mas ela não tem mais a culpa do pecado sobre ela, porque foi justificado. Entenda uma coisa, essa é a mensagem do Evangelho. Os seres humanos, partindo desse princípio, eles não teriam a capacidade de se justificar a si próprios, nem com obras, nem com penitência, nem com jejum, nem com celibato, a abstinência de casar, e etc, etc, etc. Não, nós não teríamos. Para falar mesmo a verdade, biblicamente falando, a humanidade nunca buscaria a Deus, nunca se voltaria a Deus. Mas Deus, pela sua graça, pela sua infinita misericórdia, e é isso que diz em Romanos, Deus vai em busca dessa humanidade que pecou e que se afastou de si. Deus não precisaria fazer isso. Ele é Deus, ele é soberano. E aqui estamos falando segundo o que a Bíblia diz. Ele é Deus, ele é soberano. Ele poderia simplesmente punir a humanidade. Mas ele, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu muito amor com quem nos amou primeiro, ele dá o seu melhor, o seu filho, para que nós pudéssemos assim ser reconciliados com Deus, para que nós pudéssemos ser justificados, que essa culpa do pecado pudesse ser retirada de sobre nós. Não que nós não fôssemos mais pecar. Aquele que se diz cristão sabe que nós somos pecadores ainda. Inclusive, é uma das características do Espírito Santo estar na sua vida. Como o Espírito Santo nos convence do pecado, a pessoa que é cheia do Espírito Santo de Deus, naturalmente ela vai admitir, primeiro, que ela é uma pessoa pecadora, e segundo, que ela depende de Deus, para que Deus comece a trabalhar na vida dela, para que ela peque cada vez menos e que também que Deus a justifique, para que ela não seja achada em falta perante o seu Deus. Então, Deus, pelo seu muito amor, ele opera uma reconciliação de toda a humanidade com Deus, através do seu Filho. Muitas vezes as pessoas veem aquela passagem do jardim, onde Jesus estava num sofrimento tão grande antes de morrer, que ele começa a suar sangue.
seu suor começa a se transformar em sangue pela grande pressão. Porque Jesus, pela sua presciência, ele via o que é que ele ia passar na cruz. E muitas pessoas dizem, olha que pena, sentem pena de Jesus, etc. E as pessoas dizem que é o sofrimento antes da morte. Olhe, o que caiu sobre Jesus na cruz não foi não foi, vamos dizer assim, só o sofrimento físico. A grande questão é porque a Bíblia diz que aquele que pecar, isso é um princípio do Antigo Testamento, ele certamente morrerá. E que em Hebreus fala isso. Não há remissão de pecado, perdão de pecado sem derramamento de sangue. Portanto, um cordeiro teria que morrer. O que é colocado sobre Cristo lá na cruz é o cálice da ira de Deus. O cálice da ira de Deus sobre a humanidade pecadora. A grande diferença é que não era nem você nem eu que estavam sendo castigados, porque os nossos pecados foram colocados nas costas do cordeiro imaculado, ou seja, Jesus Cristo. Portanto, quando você assistir o filme de Jesus novamente, na sexta-feira, da Paixão e etc., procure se lembrar. Ele estava passando aquilo ali tudinho, era por você e por mim, para que nós pudéssemos ser justificados. Todavia, já que esse vídeo é curto, eu tenho que encerrar, mas todavia, não é instantâneo, e todos estão justificados e prontos e somos felizes para sempre. Não. Você precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo. E aí as pessoas dizem, ah, Marcos, mas que legal, eu aceito. Quem é que não quer Jesus? Quem é que não quer Deus? Aceitar no sentido de tê-lo como Senhor da sua vida. Aceitá-lo no sentido de admitir que a maioria das coisas que você adora fazer, Deus odeia. E se você aceita ele como seu Deus, você tem que parar de fazer essas coisas, você tem que começar a obedecê-lo. O que mais agrada a Deus é a obediência, não é sacrifício. Não é você jejuar 3 dias e 3 noites, não é nada disso. Deus quer que você seja obediente. Inclusive é isso que lhe dá autoridade no mundo espiritual. Portanto, é necessário que o homem resolva se converter, que ele resolva abandonar sua vida de pecado. E aqui, aí você diz, ah, Marcos, mas você mesmo disse que todos os cristãos são pecadores. São. Mas existe uma grande diferença entre você viver constantemente no pecado e você pecar ocasionalmente. Até porque se você vive constantemente no pecado, você é escravo desse pecado. E, portanto, você não tem comunhão nenhuma com Deus, nem proximidade nenhuma com Deus. Ok? Então a grande questão é essa. Você precisa entregar a sua vida a Deus. Para que esse versículo se cumpra em sua vida. A salvação está aí posta. Resta as pessoas quererem ser salvas. É óbvio que levar uma vida religiosa, levar uma vida sendo um verdadeiro cristão, não apenas um cristão que vai para a igreja aos domingos e diz que é cristão, mas o seu coração está cheio de maldade, só faz mal às outras pessoas, só, enfim, é uma lástima como cristão. Envolve uma vida de sacrifício, de renúncia. Tem muita coisa que você ama fazer que você vai ter que deixar de fazer se você quiser realmente conhecer a Deus, quiser realmente seguir a Deus. Mas, porém, a Bíblia diz que aquele que procura servir a Deus vai receber uma recompensa enorme nesse mundo. Imagine depois, na eternidade. Ok? A Bíblia diz que há dois caminhos. Um caminho largo, que é esse, onde as pessoas não se lembram de Deus, não buscam obedecer a Deus, estão nem aí para Deus. E existe um caminho estreito, onde as pessoas têm que obedecer a Deus. Nós que somos cristãos, nós cremos que a Bíblia, e aqui minha Bíblia está até meio velha, é uma Bíblia reserva que eu uso, é que eu estou no sítio. Mas nós somos cristãos, a gente crê que a Bíblia é a palavra de Deus. E, portanto, para ser um verdadeiro cristão, você tem que ler a Bíblia e praticá-la em sua vida. Senão, é qualquer outra coisa o que você segue, menos cristianismo. Ok? Eu quero finalizar esse vídeo agradecendo, aliás, não agradecendo, mas louvando a iniciativa dos jovens que estão com esses vídeos, pregando a palavra do Senhor. E também deixando claro, mais uma vez, eu não, como dizia o apóstolo Paulo, que foi quem iniciou essa frase lá no livro de Romanos, eu não me envergonho do Evangelho. É triste ver jovens hoje em dia que sentem vergonha de serem cristãos, que na escola não confessam sua verdadeira fé, que no seu grupo social aceitam piadas sobre cristianismo, sobre Deus, sobre tudo, inclusive dão risada sobre isso e colaboram. E aí vamos deixar claro uma coisa: se você é cristão, vista a camisa, seja cristão verdadeiro. Nunca seja nada pela metade. O que você for, seja por inteiro. Se dedique de toda a sua fé, de todo o seu entendimento, com toda a sua força.
ok? A minha oração é que o Espírito Santo utilize de alguma forma esses vídeos para falar ao seu coração. Orem por mim e vamos fazer mais isso. Vamos nos unir mais, nós que somos jovens cristãos. A gente precisa se unir mais, a gente precisa criar um grupo que seja coeso, que seja unido, que se ame, que entenda que se um jovem se desviar, se qualquer cristão se desviar, é uma perca enorme no mundo espiritual. Não é assim, eita, se fulano se desviou é porque quis dar fé, não. Existe uma luta espiritual, nós que somos cristãos, nós sabemos muito bem disso. Nós devemos nos ajudar em oração, em súplicas. Portanto, jovens, sejam mais amigos, busquem mais a Deus juntos, orem juntos e continuamos vivendo, mas sempre lembrando do que o apóstolo Paulo dizia. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da nossa vocação, para o prêmio da nossa soberana vocação, a saber, a salvação das nossas almas. Nós cremos nisso, e se algum dia viemos a deixar de crer nisso, deixaremos de ser cristão e o cristianismo perde toda a sua razão de existir. Nós somos cristãos porque cremos numa vida eterna, cremos que Deus há de recompensar aqueles que num pequeno instante de peregrinação aqui na Terra de 70, 80 anos, o que é isso perto de uma eternidade? Então, nós cremos nisso, que Deus vai recompensar aqueles que numa pequena passagem aqui na Terra renunciam a muitas coisas para agradar a Deus. Nós queremos que Deus há de recompensar. É por amor que nós, cristãos, buscamos servir a Deus. Não por medo de ir para o inferno, porque medo não leva a lugar nenhum, mas por amor. Amém? Deus vos abençoe poderosamente e todos aqueles que são cristãos, que entendem o que eu falo, que compartilham do mesmo pensamento, orem por mim e orarei por vocês, e Cristo nos ajudará.